Nós somos como árvores que andam. Assim como as árvores, o corpo está inserido no habitat terrestre e regido pelas leis materiais. Nós temos a lei da gravidade, que coloca toda a matéria ao chão e que é a força que impede os planetas de saírem de suas órbitas. Então, a gravidade é a única linha que existe nesse planeta curvo e nessas formas curvas que somos nós. Nós temos que dialogar com essa força de maneira proativa, senão ela acaba com a gente. Então, o nosso eixo corporal, formado pelo território de base, o território de leveza e o território de flutuação, deve estar empilhado numa linha reta que converse com a gravidade, que também é uma linha reta. Vejam as árvores. Uma árvore reta é uma árvore que consegue colocar a sua copa ao sol de uma maneira perfeita, que drena menos energia, é um sistema que funciona bem. Agora, uma árvore retorcida, o que acontece? Ela vai se contorcendo e se retorcendo até colocar a sua copa no sol. Assim é o nosso corpo. Nós temos que colocar a nossa cabeça na direção do sol e os nossos pés na direção da terra. E o nosso tronco fica na direção do mundo. Então, ou nós vamos fazer isso numa linha reta, ou nós vamos fazer isso numa linha retorcida. Isso significa a boa e a má postura. Vamos iniciar pelos comandos musculares para a postura correta do território de flutuação na cabeça. Esse aqui é meu amigo Michael, que vai trabalhar com a gente de agora em diante. A cabeça é a parte mais importante do corpo, porque ela tem o HD do corpo e porque ela é o local da visão e da audição, que são a gasolina do cérebro. Através da visão e da audição, nós compreendemos o mundo. Então, para ter a visão e a audição corretas, o cérebro precisa dos olhos na paralela à linha do horizonte e o ouvido médio, o labirinto dos ouvidos médios, bem posicionados também, perpendiculares à gravidade e paralelos à linha do horizonte. Nós podemos estar nesse ângulo perpendicular à gravidade, paralelo ao horizonte, em vários pontos. Mais baixo, mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. Então é fundamental que a gente pegue o ponto mais alto desse ângulo, ou seja, posicionar a visão e a audição no ponto de vista mais alto possível, porque nesse andar o cérebro funciona melhor. Por quê? Porque nós podemos funcionar com a visão periférica, que cansa menos do que a visão pontual. Se você coloca a visão num ponto de vista mais abaixo, você já perde a visão periférica e começa a funcionar somente na visão pontual, que drena muita energia. Bom, para colocar a cabeça no ponto de vista mais alto, você tem que pensar que o topo da cabeça tem que estar paralelo ao céu e não para frente, tá? Então, as narinas têm que estar na linha reta do horizonte, não para baixo e nem para cima. Os ouvidos, se você tirar uma reta do nariz até os ouvidos, você vai ver que é uma linha só. Então, na mesma linha das narinas. E os maxilares relaxados. O pescoço tem um sol aberto na frente, um sol aberto atrás e 2 sóis pela lateral. Então, o pescoço ele nunca fecha na frente, nem atrás e nem nas laterais.
e é nesse lugar que a cabeça deve estar. Se você abaixar a ponta das narinas 1 milímetro, você está colocando 8 quilos em cima da sua estrutura. Então, é muito importante esse primeiro comando para a cabeça. No andar mais alto do tórax, nós temos então a clavícula, que se ligam às omoplatas, e os braços. Posicionamento correto dos ombros, à frente do lobo das orelhas. A ponta dos ombros tem que cair na frente do lobo das orelhas. Quando a ponta dos ombros vai para trás do lobo das orelhas, a gente fecha as costas. A parte externa do cotovelo tem que cair para fora. E a parte interna do cotovelo tem que estar junto ao tronco. As mãos, o punho também para dentro e os braços repousam na parte externa da coxa, quando o braço está bem alinhado. No território de leveza nós temos as costelas, que são a orquestra sinfônica da respiração. Então, o gradeado costal, lá embaixo, ele é feito de 2 costelinhas que a gente chama de flutuantes, porque elas estão soltas, estão vendo? Elas não estão presas ao osso externo. Acima delas, nós temos o grupo das costelas falsas, porque 3 de cada lado, porque elas se juntam, olha, num galho comum ao osso externo. Por isso elas se chamam de falsas. Acima delas, vêm as 7 costelas verdadeiras porque cada uma tem a sua chegada direta no osso externo. E depois, a clavícula. Então, na respiração correta, o que acontece? Quando a gente inspira, essas flutuantes, elas se movem para a lateral fora. As falsas se movem para a diagonal cima, na direção das omoplatas. E as verdadeiras se movem para cima. Essa é a respiração ampla, profunda, que vitaliza o corpo e que harmoniza a postura. Na postura tombada, o que acontece? As costelas se movem como um bloco, como um pistão que vai para cima e para baixo. E isso desenvolve todos os problemas e os equívocos posturais. É claro que nós teríamos uma lista enorme de coisas para falar, mas aqui eu estou tratando da essência da postura. A bacia, ela é como uma grande estação rodoviária porque ela organiza linhas de força, de chegada, saída em transversais do corpo. Então, ela organiza, por exemplo, as forças para baixo, do umbigo para baixo, para cima, do umbigo para cima. E ela estabiliza o corpo. No ponto mais alto da crista ilíaca, se a gente traçar uma reta, que vai dar a 4 dedos abaixo do umbigo, nós temos esse ponto, que é o ponto de recepção máxima da gravidade, que os chineses chamam de ponto Tanchen e os japoneses chamam de ponto Hara. Esse ponto, ele precisa estar sempre grudado nas costas. Observem essa parte do corpo que fica entre a última costela flutuante e a bacia. Existe aqui, isso é o que nós chamamos, né, de cintura. E é aqui que acontece o alongamento, de deixar as costelas para longe da bacia, seja pela frente, seja por trás, seja pelas laterais. Mas mantendo a cintura frouxa
que proporciona os giros e as torções. Esse é o verdadeiro alongamento do corpo. Esse alongamento é conseguido através de exercícios, mais pelo bom posicionamento do Hara. A bacia termina no osso sacro, que ele tem essa pontinha que é o cóccix. E na frente, ela termina no osso púbico. Quando estamos mal sentados, nós podemos estar sentados assim, que o sacro está voando, ou podemos estar sentados assim, que o púbio está voando. Então, ao sentar, percebam que o púbis e o sacro no chão, e a mesma relação tem que acontecer quando o corpo está em pé. A bacia faz a ligação com as pernas e com os pés. Os joelhos, eles são a parte mais exposta do corpo. E por isso que eles são tão sujeitos a todas as mazelas. Mas nós tratamos muito mal os nossos joelhos, nós fazemos os nossos joelhos de pé, porque nós não pisamos corretamente, então os joelhos começam a fazer a parte do pé. Os joelhos, eles têm que estar relaxados e frouxos no passo. Eles devem esticar, mas não trincar. Eles são como âncoras que mantêm a bacia na posição correta. E os pés, quando nós andamos, os pés têm que fazer o movimento do mata-borrão. Quer dizer, o passo começa no calcanhar, passa pelo peito do pé e vai até os dedos. O pé, ele contém 3 arcos. Um arco interno, que é um arco de amortecedor. O arco externo, que é um arco de propulsão, ele inicia a marcha. E um arco mediador entre os dois. Esses 2 arcos têm que estar paralelos no chão. Acima desses 2 arcos nós temos essas 2 bolotinhas. Os maléolos têm que estar na mesma linha reta, para que o passo seja alinhado.